Olá, meus amigos, aí entre amanhã e a tarde, então bom dia para quem não almoçou e boa tarde para quem já almoçou. 2 de março de 2020, segunda-feira, para muitos o começo do ano, mas o fato é que nós já estamos aí no mês 3 e, na minha opinião, o ano não começa após o carnaval, não. Bem, nós viemos discutir algo muito importante. Quero saudar todas as pessoas que nos assistem, que acompanham os nossos vídeos, principalmente tecem críticas construtivas e sugestões para qualificarmos o nosso mandato. Afinal, nós sempre tivemos esse mandato participativo, sempre foi construído com a opinião das pessoas. Nós tentamos sempre nos aproximar da sociedade e, graças a Deus, a sociedade está cada vez mais inteirada, está cada vez mais consciente do seu papel no processo decisório. Tanto é que, quanto a esse tema que eu vou falar hoje, muitos colegas vieram conversar comigo, me perguntaram, me questionaram, nós trocamos ideias, nós esclarecemos alguns pontos que muitas vezes, por fora do processo político, enfim, dos corredores do Congresso não se sabe, e acredito que isso é muito importante. A gente tem cada vez mais consciência do nosso papel, de sermos o transmissor da vontade da população. Foi-se o tempo daquela política provinciana, de feudo, de curral eleitoral, enfim. As pessoas querem pessoas que se manifestem, que se posicionem. Muito mais do que o fisiologismo, muito mais do que o toma lá da cá, que é algo que essa matéria diz diretamente, mais um toma lá da cá, mais um posicionamento clientelista de quem deveria estar à disposição e a serviço da população como um todo. Abraço, Samuel, regulamentação da Polícia Penal. Cara, que dificuldade, afinal eu acreditava que o mais difícil já tinha passado, porque nós entregamos boa parte da nossa energia no ano passado para aprovar, fomos relator. Agora que precisamos regulamentar nos estados, estamos enfrentando essa dificuldade. Joelso está assistindo, um abraço aí para você, o Donai também está assistindo, enfim, todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Eu queria falar com vocês a respeito dessa matéria muito importante que diz a LDO, que foi aprovada e, na minha opinião, incluíram quase que um jabuti. Quero deixar registrado que foi votado sem o encaminhamento dos votos dos partidos no painel. Por um acordo, mais uma vez isso acontece, quando existe uma matéria tendenciosa, ou controversa, ou polêmica, dão um jeito de não apresentar o encaminhamento dos votos no painel. Enfim, foi aprovado a inclusão de 30 bilhões no orçamento para a emenda de relatoria dentro da CMO na Comissão Mista do Orçamento. 30 bilhões, para vocês terem uma ideia, corresponde quase o dobro das emendas impositivas, tanto a emenda individual quanto a emenda de bancada. Vejam bem o montante que isso significa. É muito recurso, e aí tem um outro agravante, um grande agravante, que é um recurso que fica discricionário, isso é, prejudica a gestão pública do encaminhamento desse recurso na mão de um relator, de uma pessoa. Isto é, você vai politizar ou politiquizar, você vai piorar o serviço desse recurso que deveria estar a cargo do Poder Executivo. Afinal, nós votamos nos chefes de executivo para elaborarem a política pública e encaminhar as prioridades da nossa nação. E olha que quem fala isso é alguém que sempre discorreu, participou de debates e tem até simpatia pela capacidade de implementação do parlamentarismo, mas não um parlamentarismo que será trocado por um revanchismo, ou por uma queda de braço, ou por uma faca no pescoço do executivo para mais uma vez fazer o toma lá da cá. Por isso, eu me manifesto, não é a primeira vez, me manifesto a favor do veto do presidente quanto ao PLN 52, porque nós, se mantivermos desse jeito, vamos fazer mais o de sempre, que as pessoas estão indignadas, né, que é o toma lá da cá, as pessoas se apropriarem do trabalho do executivo. Se
nós não estamos satisfeitos com a presidência ou com a alocação desse recurso, sabe o que tem que fazer? A democracia nos permite isso. Troca o presidente daqui 2 anos, daqui 3 anos. Daqui 2 anos e pouco, troca o presidente. A democracia nos permite isso. Agora, ser empoderado de uma atividade que é do presidente da República, que é de sua equipe, é no mínimo leviano. E a gente percebe que manobras estão sendo tomadas dentro do Congresso Nacional para efetivar, concretizar, consumar a aprovação do PLN. Não à toa criar um mega blocão com vários partidos políticos para terem a maioria dos assentos da CMO na Comissão Mista do Orçamento, assim como relatoria, assim como presidência. E diga-se de passagem, um outro agravante, se não tivéssemos um colapso administrativo, ainda era possível discutir isso. Agora, num caos em que nós vivemos, onde o poder público não consegue pagar as suas despesas primárias, nós já temos 40 bilhões de despesa primária, que é para pagamento do servidor, que é pagamento da Previdência, para pagamento das despesas obrigatórias. Aí nós vamos entregar 30 bilhões para um relator, na maior parte dos partidos do Centrão, para um relator indicar onde deve ser gasto esse dinheiro em ano eleitoral. Me parece que é uma pressão, que é um comportamento antirrepublicano. É algo que não deveria existir. Quer discutir parlamentarismo? Discute-se, mas com razão, com profundidade, no momento oportuno. E não simplesmente, mais uma vez, nós prejudicarmos a República e em decorrência dos interesses pessoais. Isso é, primeiro o meu pirão, primeiro me sirva, depois servimos o resto. É mais ou menos desse jeito que o Congresso tem se comportado de forma tacanha, com um cabresto na sua face, que consegue enxergar tão somente aquele interesse pessoal. Por isso, meus amigos, a gente vem aqui mais uma vez registrar que nós somos favoráveis ao veto do PLN 52, que visa impedir que 30 bilhões, quase um jabuti que foi aprovado, porque isso é um Frankenstein, nunca existiu. É algo atípico, alheio à discussão do orçamento que criaram nesse momento. Esse Frankenstein, esse bicho feio não pode ser aprovado. É importante que vocês também cobrem de todos os parlamentares de todo o Brasil para que a gente evite mais uma tragédia. Que coloque a mão no seu dinheiro, que esse dinheiro é da população. Esse dinheiro não foi criado. O poder público não faz grana. Quem tem grana são vocês que pagam alta carga tributária, muito dinheiro, e os serviços públicos não chegam na porta da casa de vocês. Isto é, se tem condições de bem executar esse dinheiro, certamente tem que vir do poder executivo. Quem foi eleito para executar foi presidente da República, governadores e prefeitos. E aí é por isso que esse fisiologismo piora, desqualifica o nosso parlamento, porque ao invés de legislar com qualidade, de fiscalizar os atos do executivo, muitos se diminuem tão somente a trabalhar essa questão de emenda, como é esse caso, emenda extra-orçamentária. Deixo registrado, nada tem que ver com a emenda impositiva, que tem sido importante para os estados e municípios. A emenda impositiva foi consagrada na nossa Constituição, teve alteração na lei em 2016 e em 2019. A emenda impositiva está garantida para todos os parlamentares, seja base, seja centrão, seja oposição, esquerda, direita, alto e baixo. Não tem isso, está garantido. Isso é um jabuti, é um recurso a mais que certamente vai ficar na mão dos caciques, dos coronéis políticos que estão há muito tempo no Congresso Nacional, inclusive muitas vezes encalacrados, que vão colocar nos seus redutos e aí sim fazer mais uma vez curral eleitoral com dinheiro do povo e da população. Isto é, a gestão pública falha porque não entrega um serviço que deveria ser prioridade, não tem, é discricionário, usa-se como quiser e muitas vezes é para fazer voto e não para fazer política pública e não para pensar nas próximas gerações. Tá bom, meus amigos? Nós somos favoráveis ao veto do presidente da República aos 52, ao PLN 52, e assim nós vamos nos posicionar com coerência, com responsabilidade e cobre de todos os parlamentares para que façam o mesmo. Não é favorável ao presidente, é favorável à nação, é contra ao toma lá da cá, ao fisiologismo, é contra o mais do mesmo. É para isso que nós estamos lá e é por isso que nós colocamos a cara e é por isso que nós sempre damos aqui a cara a tapa e prestamos contas do nosso mandato. Não acredito que acertamos sempre, mas temos responsabilidade
em diminuir o erro na condução do nosso mandato, tá? Um abraço para vocês, ótima semana. Ano começou mais ainda agora, vamos todo mundo render, produzir em favor do nosso Brasil. Um abraço, tamo junto, o trabalho continua. Tchau, tchau.